Queridos, nós estamos numa série de exposições pensando naquilo que Jesus diz a respeito de si mesmo. Jesus se deu a conhecer, Jesus se revelou e se revela a nós. E isso é tão lindo de saber que nós podemos conhecer a Deus porque Deus se deu a conhecer. Se Deus não se desse a conhecer, nada o que nós fizéssemos daria conta de alguma forma percebermos a Deus. Mas Deus se revelou, Deus se mostrou. E não há como conhecer a Deus se Ele não se revelar. E Ele se revela por meio da sua palavra. De uma maneira ainda mais gloriosa, Ele se revela no Filho. Jesus é a própria revelação de quem Deus é. Então o Evangelho é isso. O Evangelho é essa boa notícia de que Deus está se revelando, e não só se revelando, mas se dando a conhecer a nós, de forma que podemos conhecê-lo, temos com Ele um relacionamento, nos aproximarmos dEle, podemos ser de Deus filhos. Essa é a beleza do Evangelho. Deus se faz acessível, Deus se faz tocável, Deus se faz perto. O Deus que é alto e exaltado, que é grandioso, que é criador e sustentador de todas as coisas, é Deus acessível, é Deus que se deixa conhecer, é Deus que se deixa tocar. E o que nós vemos no Evangelho de João é exatamente esse desejo de João em mostrar a caminhada de Cristo como sendo este que revela Deus. Jesus revela a Deus. Se queremos conhecer a Deus, nós encontramos Deus em Cristo. Cristo é quem Deus é. Em determinado momento, um dos discípulos diz: Senhor, mostra-nos o Pai. E Jesus diz: eu estou com vocês há tanto tempo, e vocês me pedem para que eu mostre o Pai? Quem vê a mim, vê o Pai. Jesus é a materialização, é a encarnação de quem Deus é. Deus não é um mero conceito abstrato, Deus não é apenas ideias, Deus é a verdade, Deus é a realidade. E na pessoa de Cristo vemos Deus em ação. O Deus que é apresentado como bom, nós vemos na pessoa de Cristo exercendo bondade concreta. O Deus que é justo, nós vemos na pessoa de Cristo exercendo justiça concreta. O Deus que salva, o Deus que é gracioso, o Deus que é misericordioso. Na vida de Jesus e mais, na morte de Jesus, nós vemos Deus graciosamente se mostrando de maneira concreta. Jesus é a mostra visível do Deus invisível. É assim que nos diz a palavra de Deus em Hebreus, em Colossenses, que Jesus é a imagem do Deus invisível, que Jesus é a expressão exata do ser de Deus. E Jesus então vai se apropriando de uma forma de falar para deixar isso cada vez mais claro. Nós temos visto que Jesus usa uma expressão aqui, todas as vezes em que ele fala essa frase, eu sou, ele usa essa expressão no grego, ego eimi, que é uma expressão redundante, que nem faz sentido no grego, que seria como dizer eu sou, mas Jesus está apelando para aquilo que está escrito lá em Êxodo capítulo 3, quando Moisés pede para que Deus se revele, e a resposta de Deus a Moisés é, eu sou o que sou. Quando esse texto é traduzido para o grego, é assim que ele é traduzido. Então todas as vezes que Jesus diz, eu sou alguma coisa, ele está apontando lá para Êxodo capítulo 3. Eu sou o Deus que se revelou a Moisés. Este Deus que vocês ao longo da sua história buscam conhecer, este Deus está diante de vocês, de maneira material, de maneira visível, de maneira palpável. E Jesus então, ao longo dessas últimas semanas temos visto, vai apontando para metáforas, para símbolos que falam alguma coisa a respeito dele. Nós temos visto esses 7 eu sou falados por Jesus. Na primeira semana vimos Jesus dizendo eu sou o pão da vida, enquanto ele apontava para o maná que caía dos céus. Logo após a multiplicação dos pães e peixes, Jesus diz, eu sou de fato o verdadeiro alimento. Eu sou de fato aquele que sacia a fome existencial de vocês. Jesus diz, eu sou o pão da vida. Ele diz, eu sou a água da vida. Na segunda semana nós pensamos em Jesus à luz daquela coluna de fogo que guiava o povo de Israel no Egito. Jesus está no templo quando se celebrava a festa dos tabernáculos, onde se acendiam muitas velas, muitos candelabros para lembrar daquela coluna de fogo no tempo do deserto. Jesus vai dizer, eu sou
a luz do mundo. E aquele que vem a mim, aquele que crê em mim, aquele que anda comigo, este não anda em trevas, este caminha na luz. Jesus aponta para esse símbolo para mostrar que é Ele quem clareia a nossa vida, é Ele quem clareia os nossos caminhos, é Ele que nos dá a conhecer quem é Deus, é Ele que nos dá a conhecer como a vida funciona. Na última semana, o Martinho trouxe aqui a exposição de mais duas das palavras de Jesus, lá em João capítulo 10, onde Jesus diz: eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor. Esse símbolo do pastor é muito conhecido no Antigo Testamento. Deus é sempre mostrado como sendo este pastor que cuida do seu rebanho, do seu povo, da casa de Israel. E é muito interessante que nos tempos de Jesus, havia nas cidades uns apriscos coletivos. Então os pastores que vinham com as suas ovelhinhas das suas casas, das suas regiões, iam então em direção às cidades e durante a noite levavam as suas ovelhas para esses apriscos coletivos, ali para poder guardá-las durante a noite, para que continuassem as suas viagens. E é muito interessante de que estes lugares tinham uma porta de entrada, ou um arco de entrada, mas que não tinham uma porta física. A porta para estes lugares era o próprio pastor, que ficava deitado à porta, para que nenhum bicho pudesse entrar e nenhuma das ovelhas pudessem sair. Então quando Jesus diz, eu sou o bom pastor, e ele diz, eu sou a porta, os dois símbolos estão encaixados nesse contexto de pastor e de ovelhas. Assim o Senhor nos chama de suas ovelhas, e Ele diz, eu sou a porta, aquele que entra por mim vai encontrar pastagem, vai encontrar descanso, entrará e sairá e encontrará descanso, encontrará liberdade. Em contraposição aos falsos pastores, Jesus diz, eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, e Jesus de fato dará a sua vida pelas ovelhas no decorrer da narrativa. Então vimos esses 4 símbolos, esses 4 momentos em que Jesus se apresenta dizendo, eu sou alguma coisa. Hoje nós vamos para mais um desses símbolos, hoje nós vamos pensar em Jesus dizendo, eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. E esse texto que nós lemos, ele está dentro de um contexto da famosa ressurreição de Lázaro. Jesus está dizendo isso dentro deste último dos 7 milagres narrados por João no seu Evangelho. João escolhe na sua narrativa 7 milagres que apontam para o caráter divino de Jesus. E aqui este é o 7º e último destes milagres. Jesus fala aqui sobre vida. É interessante que o Evangelho de João é um evangelho que fala muito sobre vida. João é aquele que mais usa a palavra vida de todos os textos da Escritura. Veja, o livro dos Salmos é muito maior do que o livro de João, mas nem no livro dos Salmos aparece tantas vezes a palavra vida quanto no Evangelho de João. Sempre conectando a Jesus como sendo este que é o autor da vida. Jesus é o pão da vida, Jesus é a água da vida, Jesus é a luz desse mundo que traz vida, Jesus é este que é a ressurreição e a vida, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, Jesus é vida. E João faz questão de trazer este sinal, de trazer esta afirmação de Jesus dentro deste contexto onde Jesus está ressuscitando este homem chamado Lázaro. No capítulo 10, como foi visto na última semana, quando Jesus diz, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, um pouquinho antes Jesus havia curado um cego de nascença. Então, a partir desta cura do cego de nascença, Jesus vai dizer, eu sou o bom pastor. Isso traz grandes problemas para Jesus. As pessoas querem apedrejar Jesus. As pessoas acham que é uma blasfêmia Jesus falar que ele se iguala a Deus. Então, no finalzinho do capítulo 10, o que nós vemos é Jesus saindo de Jerusalém. Olha o que diz aí o capítulo 10, verso 40. Diz o texto que então Jesus atravessou novamente o Jordão e foi para o lugar onde João batizava nos primeiros dias do seu ministério, e ali ficou. E muita gente foi até onde ele estava, dizendo, embora João nunca tenha realizado um sinal milagroso, tudo o que ele disse a respeito deste homem é verdade. E ali muitos creram em Jesus. Jesus sai de Jerusalém, onde queriam apedrejá-lo, atravessa o rio Jordão aqui, para outra extremidade, para outra margem, cerca de um dia de caminhada, para sair daquele lugar, porque ainda não era a hora da sua morte. E é nesse texto, então, que agora nós entramos.
Enquanto Jesus estava ali, diz o verso 1 do capítulo 11, João 11, verso 1, diz assim: havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de Marta, a sua irmã. Aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, a irmã dele, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Estamos vendo aqui o cenário onde Jesus disse essas palavras: eu sou a ressurreição e a vida. E o cenário que nos é apresentado é de um ciclo de intimidade, de amizade de Jesus. Jesus tinha os seus discípulos mais próximos, e desses discípulos, nem todos são mencionados na Escritura. Não só aqueles que caminhavam com ele, os 12, mas existe um outro grupo de discípulos que caminhava de perto de Jesus, que às vezes não são mencionados. Dentre esses discípulos, nós conhecemos um ao outro, e aqui nós vemos uma família: Marta, Maria e o irmão, provavelmente o irmão mais velho, Lázaro. Marta e Maria são aquelas que nós encontramos em outro texto, quando Jesus vai à casa delas, e ali começa a ensinar, e Marta era aquela ocupada, que estava varrendo a casa, né, lavando a louça, fazendo um bolinho para Jesus e para os discípulos, enquanto isso Maria estava sentada aos pés de Jesus, bebendo e ouvindo as palavras de Jesus. Então Marta vai até Jesus e fala: Senhor, dá uma xingada na minha irmã aí, eu estou aqui fazendo um monte de coisa, e ela sentada, ouvindo o Senhor, algo que era incomum. Mulheres não se assentavam para ouvir ensinamento, era coisa de homem isso. Mas Maria não queria saber, ela estava aos pés de Jesus e bebia das palavras de Jesus. E Marta diz: Senhor, manda minha irmã fazer alguma coisa. E Jesus diz: Marta, Marta. Quando repete o nome 2 vezes é que vem problema por aí, né? Lá em casa é assim, quando a manhã fala Jean, Jean, já sei que o negócio vai entortar. E Jesus fala: Marta, Marta. Você anda ocupada com tanta coisa, enquanto que só uma é necessária. E Maria escolheu a boa parte. Essa família, são essas 2 irmãs. Aqui nos é apresentado então que elas têm um irmão, um homem chamado Lázaro. E dentro desse ciclo de amizade de Jesus com esta família, vemos que há uma expectativa, há uma esperança dessa família. Lázaro aqui é apresentado como alguém que está doente. Alguém que tem uma enfermidade, não sabemos que enfermidade é essa, mas com certeza é uma enfermidade tão difícil, tão agônica, que vai levá-lo à morte muito breve, muito próximo ao momento em que as suas irmãs mandam um mensageiro ir até Jesus. Nós vamos ver um pouquinho mais para frente, que é no caminho deste emissário, no caminho desse mensageiro até Jesus, que Lázaro morre. Quando ele chega para avisar a Jesus que Lázaro estava doente, Lázaro já estava morto. Durante o caminho, Lázaro vai morrer. Mas há aqui uma expectativa, há uma esperança de que Jesus faça alguma coisa, de que Jesus cure Lázaro. Veja, do lado de cá da eternidade, mesmo os discípulos de Jesus, mesmo os amigos de Jesus, mesmo aqueles que têm intimidade com Jesus, do lado de cá da eternidade, passam por dificuldades. Passam por dores, passam por sofrimentos, passam por doenças. Nós estamos debaixo daquilo que é alcançável a toda a humanidade. Por mais que amamos ao Senhor e que buscamos conhecer a Sua palavra, ainda somos seres humanos, ainda somos tocados pela queda, ainda aguardamos a transformação completa de todas as coisas. Há quem pense que caminhar com Deus, de conhecer a Deus, ter intimidade com Deus, significa que nós vamos ser livres, de uma vez por todas, de tudo aquilo que nos torna humanos. Não. Dores ainda nos alcançam, porque ainda somos humanos. Nós vemos graça de Deus, bondade de Deus, e nos lembramos da eternidade, mas também enfrentamos dificuldades, dores e sofrimentos, e lembramos que a eternidade ainda não chegou. Nós ainda estamos nesta terra. Tem uma frase de um puritano que ele diz que o domingo nos lembra da eternidade, mas a segunda nos lembra que nós ainda não chegamos lá. Nós adoramos a Deus, mas amanhã nós nos levantamos, vamos para os nossos afazeres, para as nossas lutas do dia a dia. Lembramos no domingo, Deus é bom e há uma eternidade preparada para nós. Mas na segunda nós lembramos, ainda pisamos essa terra, ainda precisamos dessa graça, ainda precisamos ser supridos pelo Senhor. Uma família que amava o Senhor, mas que está enfrentando aqui dificuldade. E diz o texto então no verso 4, que ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte,
é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela, e a Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Veja que história estranha. O texto nos diz que Jesus amava essa família, mas ao invés de ir ao socorro dessa família, Jesus, propositadamente, se detém mais 2 dias. O que nos faz pensar que a agenda de Jesus nem sempre é a nossa agenda. Quase que 100% das vezes, a agenda de Jesus é diferente da nossa agenda. Nós achamos que sabemos como as coisas devem ser feitas, quando as coisas devem ser feitas, qual a resposta que de fato trará glória a Deus e benefício para nós, mas nós não sabemos. Mas veja, Jesus não é pressionado pela agenda de outros sobre ele. Jesus sabe quem é. Jesus entende o seu ministério. E Jesus não é empurrado pela agenda de ninguém. Jesus, então, propositadamente, se detém mais 2 dias ali, onde ele estava com os seus discípulos. Porque o texto nos diz de maneira clara, Jesus diz, esta doença trará glória, mostrará a Deus de uma maneira ainda mais gloriosa, mostrará os feitos de Deus de uma maneira ainda mais gloriosa. Sabe, gente, às vezes a gente se decepciona com Deus quando Ele não faz as coisas que a gente espera. Às vezes a gente acha exatamente como Deus deve agir, mas nós não temos o entendimento da história toda. Nós não conhecemos a história toda. Há certas coisas que nós só vamos compreender quando elas se manifestarem de maneira completa. Aí nós vamos olhar para trás e vamos dizer, então era isso que Deus estava fazendo. De fato, o jeito de Deus é melhor do que o nosso. De fato, o jeito de Deus é mais glorioso do que o nosso. Romanos capítulo 12 vai nos dizer que a vontade do Senhor é boa, é perfeita, é agradável. Mas nem sempre reconhecemos a vontade de Deus nesses termos. Porque achamos que sabemos o que é bom, o que é perfeito, o que é agradável. Mas às vezes não. Quantos aqui já se enganaram ao tomar decisões que achavam que eram decisões boas, mas que no final deu ruim? Tem alguém aí? Não? Nunca? Nunca? Só eu, que sou esse? Tomou um caminho e falou, não, vai dar bom. Aí se arrebenta todo e deu ruim. A gente acha que sabe. E às vezes a gente faz os cálculos, a gente busca ajuda, a gente busca conselhos e tenta, acha que dá, mas não dá. Veja, Deus sabe quando dá e quando não dá. Deus sabe as coisas de uma maneira muito melhor do que a gente pode imaginar. Deus sabe de maneira completa. Portanto, quando nós vamos com as nossas demandas a Deus, é sábio dizer, isso nós aprendemos muito aqui nas últimas quintas-feiras, enquanto pensamos sobre oração. É sábio dizer, Senhor, essa é a minha vontade, esse é o meu desejo, é assim que eu gostaria que o Senhor fizesse. Todavia, Senhor, não seja feito conforme eu quero, mas conforme o Senhor quer, porque a tua vontade é boa, é perfeita, é agradável. O Senhor sabe como as coisas funcionam, eu não sei. Seria muito bom se a tua vontade se alinhasse com essa minha vontade, Senhor, seria glorioso. Mas se de alguma forma a minha vontade for diferente da sua vontade, Senhor, faz a sua e não a minha, porque eu confio em Ti e eu confio no Seu caráter. Jesus aqui se detém por mais um tempo, para que a glória de Deus se manifeste de uma maneira ainda maior, ainda mais gloriosa. No verso 6 diz então, que no entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias ali onde estava. No verso 7, depois disse aos seus discípulos, vamos voltar para a Judeia. Os discípulos disseram, Rabi, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te, e mesmo assim vais voltar para lá? Jesus agora chama os seus discípulos e diz, gente, nós vamos voltar para a Judeia. Nós vamos voltar ali para Betânia, que ficava a cerca de 3,5 km de Jerusalém. E os discípulos já estranham. Eles acabaram de fugir de Jerusalém. Acabaram de sair de lá, porque uma multidão queria apedrejar Jesus. Jesus diz agora, vamos voltar para lá. Vê que a agenda de Jesus e a nossa agenda não tem nada a ver uma coisa com a outra. Se dependesse dos discípulos, não, vamos ficar por aqui mesmo, está tudo legal, está tudo bem. Lá, perigo. Jesus diz, não, mas é lá, é para lá que a gente vai. E Jesus então chama os seus discípulos para esta caminhada. No verso 9, Jesus então responde a eles, o dia não tem 12 horas? Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo.
Quem anda de noite tropeça, pois nele não está a luz. Jesus responde à indagação dos seus discípulos com uma charada, com uma analogia que para nós não faz muito sentido, mas para eles fazia muito sentido. Na mentalidade hebraica dos tempos de Jesus, o dia tinha 12 horas. A primeira hora do dia era às 6 horas da manhã, e a última hora do dia, a 12ª hora do dia, era às 18 horas. Ou seja, dia é a luz raiando. Então a luz nasce, o sol nasce às 6 da manhã, se põe às 18 horas. O que passa disso, não há mais nada o que fazer, não tem como fazer, não tinha energia elétrica, não tinha poste na rua. Chegou a noite, é hora de recolher e vamos nos preparar para o próximo dia. Jesus usa essa analogia, o dia não tem 12 horas, não são 12 horas de claridade, e neste tempo de claridade que a gente faz tudo o que a gente tem que fazer, Jesus está falando de si mesmo. Aquele que disse, eu sou a luz do mundo, está dizendo, eu ainda estou aqui, o meu ministério ainda está ativo, e enquanto é dia, vamos trabalhar, enquanto é dia, é hora de agir, nós vamos voltar para a cidade agora, para poder manifestar a glória de Deus. No verso 11, então, nos diz o texto, depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhes, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Os seus discípulos responderam, Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Jesus se referia à morte de Lázaro, mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. Por isso, lhes disse claramente, Lázaro morreu, e para o bem de vocês, estou contente por não ter estado lá para que vocês creiam. Contudo, vamos até ele. De uma maneira sobrenatural, Jesus já sabia que Lázaro estava morto. E ele diz, então, agora é hora de... Jesus usa aqui uma analogia, um símbolo, ele diz, Lázaro está dormindo. Porque, na verdade, queridos, para o cristão, a morte é isso, é esta passagem. A morte é o nosso inimigo, sim. A morte é carrancuda, sim. A morte traz para nós pesar, dor, estranheza. Mas da vida daquele que nasceu de novo, a morte é como um sono que nós logo acordamos. Não é o fim de todas as coisas. Não é a destruição de todas as coisas. Aqueles que estão em Cristo experimentarão vida novamente. Então ele diz, Lázaro está dormindo o sono da morte, e é hora de ir lá acordar. Os discípulos não entenderam muito bem isso, disseram, Senhor, se ele está dormindo, eles souberam que Lázaro estava doente, então ele está dormindo, ele vai ficar bom, o menino vai ficar bom, vai levantar, deixa ele lá, não vamos voltar para Jerusalém não, é perigoso, a gente pode morrer. Jesus diz, não, nós vamos até ele. E ele diz para os discípulos, de fato, Lázaro morreu. E bom que ele morreu com a gente longe. Que coisa estranha de se dizer, né? Diz, eu me alegro porque a gente não estava lá. Gente, que desespero. Mas Jesus, essa é uma família que o Senhor ama. E o Senhor deixa um negócio desse acontecer. De novo, nós não entendemos os planos e os caminhos de Deus. Há coisas que a gente acha que o melhor é assim, ou é assim, mas Deus é quem sabe a melhor coisa para nós. E ele diz, isso vai trazer glória para o meu nome e vai fazer com que a fé de vocês amadureça, cresça. Deus usa inúmeros meios para nos amadurecer. Porque veja, é diante das adversidades, é diante das crises que a nossa fé é exposta. Há coisas que nós dizemos que nós cremos, mas é diante da crise que nós sabemos se cremos ou não. Nós dizemos, eu confio em Deus, mas é só diante da crise que nós temos certeza se confiamos ou não confiamos. As crises são a escola da alma, o deserto é a escola da alma. Quando nós precisamos colocar em ação aquilo que a nossa boca confessa, nós sabemos se de fato é só uma palavra que sai da nossa boca, ou se é a estrutura que de fato move a nossa vida. E Jesus diz aos seus discípulos, agora é hora de ir até lá. Tomé, um dos discípulos, faz o seguinte comentário, diz o texto que Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos, vamos também para morrer com ele. Aqui não é nenhuma palavra de Tomé de audácia, né? Vamos lá também, vamos lá morrer com ele. Não, isso aqui é sarcasmo mesmo. Tomé está dizendo, ele morreu, como quem diz, não tem mais o que fazer, agora a gente vai lá para morrer com ele também? Tá bem, vamos ficar por aqui mesmo. Jesus diz, nós vamos para Jerusalém. Tomé fala, tudo bem. E aí dá aquela, sabe aquela sussurrada que ele não fala para Jesus. Ele fala entre, sabe o aluno do fundão? Já foi aluno do fundão? Você conhece alunos do fundão? Eu não tenho muito orgulho de dizer isso, mas eu era um aluno do fundão. Os alunos do fundão têm isso, né? De fazer gracinha ali, e aí o professor não sabe quem é que está falando.
Tomé dá uma de aluno do fundão, ele fala com os discípulos, então vamos lá para morrer com ele também. Essa é a audácia, o sarcasmo de Tomé. Mas diz o texto no versículo 17, que ao chegar, eles vão então até Betânia, ao chegar, Jesus soube que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Veja, de Betânia, tinha 2 Betânias neste tempo, uma que ficava próxima a Jerusalém, aqui o verso 18 vai dizer que fica a cerca de 15 estádios de Jerusalém, algo em torno de 3,5 km. Tinha essa Betânia pertinho de Jerusalém, e tinha uma outra Betânia que era do outro lado do Jordão, era mais distante. Jesus está indo com seus discípulos para essa Betânia perto de Jerusalém. E este lugar onde Jesus estava anteriormente, dava 1 dia de caminhada. De Betânia até este lugar onde Jesus estava pregando, dava 1 dia de caminhada. Então o texto nos diz que foi enviado um mensageiro para Jesus, 1 dia de caminhada. Quando ele chega lá, Jesus fica mais 2 dias esperando. Então já foram 3 dias. E agora ele vai em direção a Betânia, mais 1 dia de caminhada, então 4 dias. Quando Jesus chega lá, Lázaro já estava sepultado há 4 dias. Ou seja, quando o mensageiro está indo em direção a Jesus, no meio do caminho, Lázaro já havia morrido. E ele só vai descobrir 2 dias depois que isso tinha acontecido. Mas Jesus então agora chega, diz o verso 17, Lázaro estava no sepulcro já há 4 dias. Diz o verso 18 que Betânia ficava a cerca de 15 estádios de Jerusalém. E muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele, mas Maria ficou em casa. O que vemos agora, nesta cena, é Maria se encontrando com Jesus. E Maria vai expor, vai demonstrar, vai falar da sua teologia. Mas veja, teologia não é necessariamente fé. Fé e teologia não são necessariamente a mesma coisa. É possível desenvolver fé com teologia, é possível. Eu amo a teologia, eu sou da teologia. Mas conhecimento sobre Deus não é a mesma coisa de entendimento e intimidade com Deus. Marta vai então até Jesus, vai ao encontro de Jesus, e diz o texto no versículo 21, que Marta disse a Jesus, Senhor, se estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Todavia sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. E Jesus lhe disse, o seu irmão vai ressuscitar. E Marta respondeu, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Veja, Marta frequentou os cultos de quinta-feira. Marta sabe teologia. Marta sabe, Senhor, se o Senhor estivesse aqui quando meu irmão estava doente, certeza que o Senhor podia curar ele. E eu sei, Senhor, que tudo que o Senhor quiser e pedir, Deus vai ouvir. Jesus fala, Marta, então fica sabendo disso, seu irmão vai ressuscitar. E aí de novo, Marta mostra que ela foi a primeira na aula de teologia. Ela diz, eu sei, Senhor, que ele vai ressuscitar lá, na ressurreição do último dia. Marta consegue enxergar a teologia do passado. Marta consegue enxergar a teologia do futuro. Só que essas 2 coisas estão divorciadas do presente. Não movem o agora. No agora é dor, é sofrimento, é desesperança. Agora é desalento. Agora é tristeza. E às vezes é assim a nossa vida com Deus, o nosso conhecimento de Deus. Às vezes estamos cheios de teologia. Sabemos muitas coisas, sabemos versículos de cor, sabemos responder de maneira correta as perguntas da teologia. Mas isso não move a nossa vida. Isso não sustenta o nosso coração no dia mau, no dia da dor. Teologia correta sim, mas esperança nem tanto. Marta expõe que sabe que Jesus pode fazer. O que Marta não consegue expor é que ela está diante daquele que é o último dia. Jesus é o próprio último dia. Jesus é esse que concretiza as coisas no agora. Jesus é esse que é a nossa esperança para o futuro. Mas Jesus é esse que rasga o tempo e que traz o futuro agora. Sim, vamos experimentar isso na eternidade de maneira completa, mas Cristo é esse que traz a eternidade para o tempo presente, que traz o reino de Deus do porvir para que seja experimentado no tempo presente, agora. Diante de Marta está aquele que não tem começo, não tem fim, que o tempo para ele está na palma de suas mãos. Jesus diz a Marta,
no versículo seguinte, aquilo que ela precisa saber. Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá eternamente. Diante de uma Marta que sabe responder as perguntas certas, mas que ainda está com o coração destroçado pela desesperança, pela agonia, pela dor, achando que talvez Deus tenha se esquecido dela. Talvez essa amizade com Jesus não tenha dado muito frutos, porque afinal, se Jesus estivesse aqui, ele poderia ter curado meu irmão, e ele não estava. E o meu irmão morreu porque Jesus não estava. E às vezes nós culpamos a Deus das coisas que nos acontecem, porque nós não entendemos onde essas coisas estão nos levando. Às vezes nós queremos uma resposta de Deus, e Deus não responde da forma como nós queremos, e isso traz para nós questionamentos. Porque nós não entendemos para onde todas as coisas estão nos levando. A Bíblia é clara a nos dizer que Deus faz com que absolutamente todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus. E a gente sabe isso, a gente conhece essa teologia, mas nem sempre essa teologia é verdade para nós. Nem sempre esse entendimento se materializa no tempo presente e concreto. Nem sempre diante da angústia e da dificuldade e da agonia de um evento, nem sempre a gente consegue olhar para aquilo e dizer: eu não sei como, eu não sei quando, eu não sei porquê, mas eu sei que isso também vai cooperar para o meu bem. Nem sempre a gente consegue fazer isso, porque de fato somos fracos, somos falhos. Dizemos que cremos em Deus, mas quando a situação aperta, nós sabemos se cremos de fato ou não, ou se cremos com ressalvas, ou se cremos pouco, cremos muito, cremos nada. Jesus está dando aqui a Marta, a Maria e a todos aqueles que estão ao seu redor mais um pouco de entendimento prático. O que Jesus está fazendo aqui é discipulado. Jesus traz uma declaração, Jesus faz uma promessa, e essa promessa aponta para um convite. Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. Essa é a declaração. Mas nessa declaração há uma promessa, que aquele que crê em mim, Jesus diz, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá eternamente. Essa é a promessa, essa é a promessa. Mas diante da declaração e da promessa, há um convite. E esse convite agora já não tem mais a ver com Lázaro. Veja o que Jesus diz a Marta. Jesus pessoaliza: e você, Marta? Você crê nisso? Marta, Lázaro é o cenário, mas Marta, no meio do cenário está você. E há coisas que eu posso fazer por Lázaro, mas o que essa situação diz sobre você? Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Eu tenho poder e eu vou ressuscitar Lázaro daqui a pouco, mas a questão é você. Você crê em mim? Você confia em quem eu sou? Mais do que aquilo que eu posso fazer de acordo com a sua vontade, mais do que me encaixar nos seus planos e no seu jeito de que as coisas funcionem certo, mais do que esperar que eu responda de acordo com o que você quer que eu responda, você confia em mim? Você crê em mim? Veja, queridos, há uma grande diferença entre confiar em Deus e confiar naquilo que eu acho que Deus pode fazer. Há uma grande diferença. Diante de dificuldades que nós queremos uma resposta, nós podemos crer: Deus pode fazer isso. Esse é um jeito de crer. Outra coisa é dizer, diante da adversidade, eu confio em Deus. Ele pode fazer, pode não fazer, pode fazer o contrário. E isso não me preocupa, porque independente do que Ele fizer, eu sei que será o melhor. Vê a diferença? Uma coisa é dizer, eu sei que Deus é poderoso para me curar. Isso é uma coisa, esse é um tipo de fé. Outra coisa, diante da doença, é dizer, Senhor, eu confio em Ti. E está bom assim. O que o Senhor fizer, eu confio em Ti. Eu sei que o Senhor pode me curar, e isso vai ser glorioso. Mas eu sei que mesmo em meio à minha dor, o Senhor pode me sustentar, e isso vai ser glorioso. Eu sei que o Senhor pode mudar essa situação, e isso vai ser um grande testemunho diante de outras pessoas, e essas pessoas vão saber que o Senhor é Deus. Mas eu sei que o Senhor pode me sustentar fiel no meio dessa dor.
E as pessoas, ao contemplarem essa fé que o Senhor está movendo em mim, podem dizer que o Senhor é Deus glorioso, porque eu confio em Ti. Jesus pessoaliza, e Ele diz: Marta, você crê nisso? Você crê em quem eu sou? E a resposta de Marta no verso 27 é: sim, Senhor, eu creio que Tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. De novo, a resposta de Marta é de uma boa aluna de teologia. Marta diz: Senhor, eu sei que o Senhor é o prometido, o Senhor é o ungido. Eu sei, Senhor, que o Senhor é aquele que deveria vir ao mundo. A confissão de Marta é uma confissão ortodoxa. E Jesus está aproveitando todo aquele momento para discipular o coraçãozinho de Marta, para transformar esse conhecimento que é subjetivo em conhecimento prático, vida, intimidade. E assim Jesus faz com a gente, quando Ele traduz os nossos entendimentos, aquilo que vamos aprendendo, na prática do dia a dia. Então o verso 28 diz, depois de dizer isso, foi para casa, Marta foi para casa, chamou Maria, a sua irmã, a parte disse: o mestre está aqui, está chamando você. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa, foi ao encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o havia encontrado. E quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que estavam confortando em casa, seguiram-na, supondo que ela ia ao sepulcro para ali chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava e o viu, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: Senhor, o que ela disse? Se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Acho que Marta e Maria frequentaram os mesmos cultos, as mesmas aulas. A fé de Marta e Maria é a nossa fé. É a fé da expectativa. É a fé de que sabe como as coisas poderiam ser, mas dentro da limitação, porque nós não sabemos como as coisas serão. A gente pode dizer: podia ser assim, mas Deus é muito maior do que as nossas conjecturas. Então diz o texto no versículo 33, quando Jesus viu que Maria chorava, bem como os judeus que a acompanhavam, ficou profundamente comovido e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor, responderam. E Jesus chorou. Então os judeus disseram: veja como ele o amava. Alguns, porém, disseram: ele que abriu os olhos do cego, não poderia ter impedido que este homem morresse. Veja, está todo mundo frequentando a mesma escola. Todo mundo tem uma agenda para Jesus. Difícil é se submeter à agenda de Jesus. Difícil é aprender o que Jesus quer ensinar. Está todo mundo achando que Jesus podia ter feito algo. E o texto nos mostra um Jesus que tem uma postura diante da dor e diante da morte. Jesus, diz o texto, ficou profundamente comovido e perturbado. A ideia de perturbou-se aqui é essa ideia mesmo de algo que lhe move de maneira assombrosa. É uma raiva, é uma mistura de agonia com raiva. Não porque Jesus chora simplesmente diante da desesperança da morte. Jesus sabe que Ele vai ressuscitar Lázaro. Jesus não está simplesmente triste porque Lázaro está morto. Jesus vai ressuscitar Lázaro. Por que Jesus chora? Porque Jesus está diante dos efeitos da morte. Veja, a morte não é só o cessar biológico. Quando os nossos primeiros pais escolheram não dar ouvidos a Deus e seguirem os seus próprios caminhos, abandonarem a voz do Deus que sustenta todas as coisas, naquele dia, a morte veio ao mundo. E a morte nos tocou por inteiro. A morte nos afastou de Deus. E desde então, nos falta esse senso de pertencimento. A morte nos afastou do lugar onde Deus havia nos plantado. E desde então, a gente se sente deslocado, com saudade de algo que a gente nem sabe do que é. Às vezes vai para um lugar paradisíaco, vai para um lugar tirar férias, chega lá e fala: que lugar maravilhoso, eu moraria aqui. Passa 3 dias e fala: estou com saudade de casa. Quando chega em casa, fala: mas parece que não é essa casa. Porque desde que a morte entrou no mundo, nós perdemos o nosso lugar. Quando a morte entrou no mundo, os nossos primeiros pais se esconderam de Deus. E os nossos primeiros pais brigaram um com o outro. O homem disse a Deus: Senhor, a culpa não é minha, a culpa é dessa mulher que o Senhor me deu. Eu e ela não somos a mesma coisa. Desde então, há brigas entre nós. A morte nos tocou de maneira sociológica. A morte nos tocou de maneira que nós brigamos uns com os outros, mesmo com as pessoas que nós mais amamos. Falamos coisas que não deveríamos falar,
fazemos coisas que não deveríamos fazer. E as pessoas que mais amamos são aquelas que nós temos o maior poder de machucar. E por vezes, machucamos. Quando a morte entrou no mundo, a crise de existência, de alma, de agonia de vida entrou em nós. Ansiedade, medo, culpa. A morte afetou o nosso psicológico. A morte afetou a nossa relação com esse mundo. Esse mundo não é como deveria ser. Tem vezes que chove demais, tem vezes que chove de menos. Pessoas são afetadas por eventos climáticos. Um bichinho desse tamanhozinho que voa, tal de Aedes aegypti, consegue colocar a gente prostrado por dias. Esse mundo é hostil a nós, porque a morte entrou nesse mundo. E o último destes eventos é a debilidade do nosso corpo, é a morte física. E diante da morte, queridos, diante da agonia, a gente perde os olhos de Deus. Diante da agonia, é o que nós estamos vendo, Jesus está diante de Marta e Maria. Jesus, que é a vida. Jesus, que é a porta para a eternidade. Jesus, que tem o poder de trazer a eternidade para cá, está diante de Marta e Maria, mas a única coisa que elas conseguem enxergar é dor, é morte, é agonia. Porque se há algo que a morte faz conosco, é nos ofuscar a visão de quem Deus é. E Jesus, diante dos efeitos da morte, Jesus chora. Jesus chora o distanciamento do homem para com Deus. A morte é a nossa grande inimiga, essa inimiga que é estranha. Nós não fomos feitos para a morte. Não é natural para nós morrer, não é. Por isso vai ser sempre um baque, vai ser sempre uma dificuldade. Nós não fomos feitos para a morte. E todas as vezes que nós encaramos a morte de frente, isso provoca alguma coisa em nós. Recentemente, aqui na comunidade, algumas pessoas passaram por eventos de luto. A irmã Noemi perdeu o irmão Silveira perdeu o pai. Eu recebi essa semana a ligação de um discípulo meu, lá que era de Capanema, está em outra cidade hoje, falando que a irmã dele, menos de 40 anos, a irmã dele morreu. Eventos trágicos. E todas as vezes que a gente está diante de um velório, o nosso coração fica mexido, porque isso não é para nós. A gente não foi feito para isso. Eu posso até dizer, eu estou pronto para a minha partida, mas eu nunca vou estar pronto para ver pessoas que eu amo partir. Não dá. A morte nos é estranha. E diante da morte, muitas vezes nós esquecemos quem é Deus. Diante da morte, nós nos esquecemos quem é Deus. Então, esse distanciamento nos traz essa angústia, esse desalento, esse desespero. Então, diz o verso 38, que Jesus, outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada na entrada. E ele disse, tirem a pedra. Tirem a pedra. Marta, irmã do falecido, disse, Senhor, já cheira mal, pois está ali há 4 dias. E Jesus disse, não lhe falei que se você crer, verá a glória de Deus. Veja, agora a teologia de Marta se mostra. Eu creio, Senhor, eu creio. Eu creio que tudo que o Senhor pedir, Deus vai fazer. E Jesus fala, então tira a pedra. Senhor, mas já faz 4 dias, não vai dar certo isso, Senhor. Agora a gente vê que nem sempre teologia significa fé. Às vezes a gente sabe muito aqui e pouco aqui. Às vezes a gente conhece muito, mas a gente não tem intimidade. E intimidade é algo que Deus produz em nós. Sim, Ele usa o conhecimento, faz parte conhecer, mas conhecer fala de caminhada. E Marta expõe agora a sua inquietude, a sua ausência de fé. E Jesus mais uma vez, de maneira amorosa, diz, mas eu não te disse, Marta, que se você crer, você vai ver a glória de Deus. E o que acontece? No texto seguinte, no verso 41, então tiraram a pedra. E Jesus olhou para cima e disse, Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa do povo que está aqui, para que eles creiam que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz, Lázaro, venha para fora. Aquele que havia morrido. Jesus inaugura um novo jeito de conjugar o verbo da morte. Aquele que havia morrido. Aquele que havia morrido. Saiu com as mãos e os pés envoltos em faixas de linho e o rosto envolto em um pano. E Jesus disse, tirem as faixas dele e o deixem ir.
Há um comentarista que eu gosto muito chamado D.A. Carlson, e ele diz que nesse momento Jesus tem que dizer: Lázaro, vem para fora. Porque se Jesus só dissesse vem para fora, todos os mortos ressuscitariam. Porque há poder em Jesus, e na boca de Jesus, e na palavra de Jesus, para reverter todo o efeito da morte. Mas Jesus está pastoreando o coração de Marta e Maria, então ele diz: Lázaro, só você, Lázaro, só você, venha fora. E Lázaro ressuscita. E é tão lindo ver esse processo. E como Deus nos envolve nos seus processos. Eu olho para esse texto e todas as vezes que eu vejo esse texto, eu vejo o chamado de Deus para que nós vamos pregar. Porque veja, é Jesus quem traz Lázaro de volta à vida. É Jesus, é o poder de Jesus, é a força de Jesus, é a ação de Jesus. Mas Jesus diz: vão vocês e tirem a pedra. Depois ele diz: vão vocês e soltem as amarras. Porque Deus, de uma maneira graciosa, nos envolve nos seus processos milagrosos. Quem faz é Ele, mas Ele nos dá a graça, o privilégio de fazermos parte daquilo que Ele está fazendo de maneira gloriosa. Então, Lázaro ressuscita. Verso 45 diz que muitos dos judeus que tinham ido visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele. No entanto, alguns deles foram contar aos fariseus que Jesus tinha feito. Diante da vida, e diante do convite da vida de Jesus, sempre tem duas respostas. Ou cremos e abraçamos a vida, ou nos distanciamos da vida. Estes aqui foram contar aos fariseus, denunciar Jesus, dizer: Jesus está de volta no radar de vocês, agora dá para matar ele. Diante da verdade do Evangelho, nós temos duas respostas. Ou cremos e abraçamos o autor da vida, aquele que é a ressurreição, ou o rejeitamos, voltamos as costas contra ele e seguimos o rumo da nossa vida. 4 aplicações para a gente possa encerrar. Primeiro, nós cremos que a ressurreição é um fato histórico. Não é uma metáfora, não é só algo imaginário, subjetivo. Nós cremos que a ressurreição é um fato histórico. Tanto a ressurreição de Jesus, como a nossa futura ressurreição. Paulo vai gastar um capítulo em 1 Coríntios capítulo 15, falando da nossa ressurreição e apontando para a ressurreição de Jesus como a âncora da nossa ressurreição. Nós cremos que Jesus, sim, afeta a nossa vida agora, no tempo presente. Jesus tem o poder de alterar a forma como a gente vive a nossa vida, de curar a nossa unha encravada, de mudar as coisas do nosso casamento. Nós cremos que Jesus pode fazer tudo isso. Mas a agenda de Jesus é muito maior, é muito mais ampla do que isso. A agenda de Jesus nos conecta com a eternidade, e a eternidade com o corpo. Não é uma alma desarraigada de um corpo. Deus nos fez como seres materiais e imateriais, e Deus está nos salvando de maneira imaterial e material. A obra de Cristo nos salva por inteiro. Tem pregadores que falam assim: eu fui em tal lugar, e naquela noite 300 almas se converteram. Aí eu pergunto: e os corpos? O que vocês fizeram com os corpos? Estão enterrados onde esses corpos? Deus nos salva por inteiro. Corpo, mente, coração, vontade, relacionamentos, afetos, tudo o que nós somos. E o nosso corpo será também regenerado. Nós também ressuscitaremos. Tomé apalpou o Cristo ressuscitado. João diz: aquilo que os nossos olhos viram, aquilo que os nossos ouvidos ouviram, aquilo que as nossas mãos apalparam. É isso que eu falo para vocês. Ele diz isso na primeira carta. Nós cremos que a ressurreição é um fato histórico. Jesus veio sim resolver a nossa situação eterna, mas isso começa agora. Isso começa agora. A eternidade já chegou agora, e ela já afeta o nosso dia agora, a nossa vida agora. Segundo, as nossas agonias presentes, por vezes, podem ofuscar a nossa visão, e não percebemos que estamos diante daquele que é a vida. Por vezes nós deixamos com que os eventos do nosso dia a dia, as dores do nosso dia a dia, nos façam esquecer de quem é Jesus, de quem é de fato o autor da vida. Terceiro, a ressurreição futura é uma certeza. E a prova de que a ressurreição futura é uma certeza, é a nossa ressurreição presente. Eu posso crer que o meu corpo ressuscitará, se ele vier a descer da sepultura, porque o Senhor já tem ressuscitado o meu coração.
O Senhor já tem me dado uma nova forma de enxergar a vida. Eu sei quem eu era, e eu sei quem Deus está me formando. E o Deus que tem poder de mudar o meu interior, tem poder de mudar o meu exterior. Nós nos ancoramos na verdade da ressurreição, porque nós já estamos experimentando a ressurreição. A verdade da ressurreição já é algo presente. Nós podemos ter certeza da ressurreição do corpo, porque nós já experimentamos o poder da ressurreição aqui e agora. Deus já está nos salvando, Deus já está nos dando vida e vida em abundância. E por último, queridos, a realidade da ressurreição futura também afeta a nossa forma de ver a vida no tempo presente. Pedro, na sua segunda carta, vai dizer a respeito da ressurreição da terra. Quando Deus trouxer novos céus e nova terra, ele diz, no entanto, o dia do Senhor virá como um ladrão, os céus desaparecerão com um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo o que houver nela ficará exposta. Verso 11, então Pedro vai dizer, visto que tudo será destruído dessa forma, que tipo de pessoa é necessário que vocês sejam? Ele diz, vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Pedro está no argumento falando sobre novos céus e nova terra. Ele diz, este mundo também vai ressuscitar. Vai chegar à eternidade e ela será uma realidade corpórea, material, terrena, diferente. Mas ele diz, então, visto que nós seremos assim, quem é que nós devemos ser hoje? Como é que o entendimento da eternidade molda a nossa vida hoje? Como é que o entendimento de que nós ressuscitaremos molda a nossa forma de viver o hoje? Como? Se eu sei que eu sou preparado para coisas maiores, será que eu vou perder tanto tempo com picuinhas menores nessa vida? Será que eu vou me desesperar? Será que eu vou ficar tão louco com as coisas que eu não controlo no tempo presente? Se eu sei que eu fui criado para coisas muito maiores e grandiosas no tempo por vir? Se eu desejo que a justiça do porvir venha, eu já coloco em prática essa justiça hoje. Eu já sou um instrumento dessa justiça hoje, porque o meu coração anseia por essa verdade. Jesus é a nossa ressurreição, queridos. Jesus é a nossa ressurreição. E a promessa dele é que aquele que crê nele, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em Cristo, esse não experimentará a morte eterna. Se o nosso corpo descer à sepultura, eu espero que não, sabe? Eu quero ficar no outro grupo. Se bem que quando eu olho para a Escritura e eu vejo que um pouco antes da volta de Jesus o negócio fica feio, eu fico meio dividido. Eu não sei se eu quero ficar, como Paulo, né? Eu estou numa luta, ficar é bom, mas ir é melhor, eu não sei se eu fico ou se eu vou. Mas se o nosso corpo vier a descer à sepultura, há um Deus que tem poder para salvar e ressuscitar. Nosso corpo não ficará esquecido na sepultura. Sabe que enquanto Jesus não voltar, infelizmente, nós ainda vamos frequentar alguns velórios, até o dia em que outros frequentarão nós. Mas diante de todos esses momentos, que ao contemplar a morte, seja ela física, seja os efeitos da morte nesse mundo, nós nos lembremos que servimos ao Deus da vida, o Deus que tem poder de reverter a morte, de reverter os efeitos da morte, e de que nós não seremos esquecidos na sepultura. Nós vamos ressuscitar, assim como Cristo ressuscitou. Amém, querido?